Pastor Rodolfo Montosa, titular da primeira Igreja Presbiteriana Independente de Londrina. Uma honra ter aceito o nosso convite, participar com a gente do site. Obrigada também por essa entrevista hoje. É gostoso estar aqui num dia tão inspirador, com uma chuvinha dessa no fundo, se são gostoso, né? Esse desafio de escrever para um site semanalmente não é assim tão complicado, porque essa é uma rotina de vocês todos os domingos, todas as semanas, né? Sem dúvida, o desafio de ter assuntos, né, ele acaba sendo gostoso. Eu gosto desse tipo de desafio, porque você tem que estar observando o que está acontecendo, se é uma palavra relevante, no meu caso, né, falando sobre assuntos espirituais, assuntos da Bíblia, mas trazendo para o contexto, né? Então, eu acho que vai ser muito dinâmico, muito inspirador. Principalmente para quem escreve, porque você tem que estar ligado, né? Pastor Rodolfo, você é empresário já há muito tempo, vem de uma família que é praticante, serve a igreja já há muito tempo. Uhum. Desde pequeno queria abraçar essa tua missão que acontece agora, como pastor responsável pela igreja. Conta um pouquinho para nós dessa história, para mim muito bonita. Eu comecei na escola muito cedo, comecei dos meus 5 aninhos, primeiro ano, né? Então, quando eu cheguei nos meus 14, 15, tinha que definir o que eu ia fazer para vestibular. Eu tinha um desejo muito forte de duas carreiras, a princípio, muito distintas entre si. Eu queria ser empresário, e aí, naquela época, administração, economia, contabilidade, era tudo a mesma coisa, né? Queria fazer algum curso nessa área, ou eu queria fazer teologia e me preparar para o ministério. E eu vivi esse conflito, ele não foi tão pequeno não, foi grande, porque eu fiquei ali, o que eu vou fazer? Vou para um lado, vou para o outro, vou para um lado, vou para o outro, vou para um lado, vou para o outro. Até que eu estava numa noite em casa, já na hora de dormir, e aquilo estava pesando muito, aí eu fui fazer as minhas orações e no meio daquele momento, puxa, eu lembrei, meu pai é autoridade sobre a minha vida. E ele é uma pessoa temente a Deus, uma pessoa de princípios, ele é a pessoa que vai me ajudar nessa decisão. Então eu bati lá na porta, meu pai sempre dormiu com o rádio ligado, né? Então eu ouvi o radinho, estava baixinho, cheguei lá, bati na porta, ele estava meio sonolento, pai, eu preciso falar com você. Mas é urgente. Aí ele levantou, acendeu o abajur, sentou, né? E eu expus aquele drama, né? Eu não sei que carreira eu vou seguir, se eu vou para um lado, se eu vou para outro. E aí meu pai, de uma maneira muito serena, falou, filho, é muito simples. Você vai fazer uma carreira, aprender um ofício, aprender uma profissão, vai se realizar, se estabelecer. E se isso realmente vem de Deus, vem do seu coração, depois você vai se preparar para servir ao Senhor da maneira que Ele colocar. E aquilo foi rápida a conversa, 3, 4, 5 minutos, mas assentou no meu coração. Eu entrei na faculdade com 16, eu me formei com 20. E eu passei os primeiros 10 anos da vida profissional, 15 anos, me esforçando profissionalmente, me dedicando, seguindo uma carreira. Sempre tive envolvido com trabalhos na igreja, com casais, com música, com uma série de coisas, mas assim, à parte, a carreira profissional era o eixo principal, né? Até que lá na frente, né, há uns 8 anos atrás, isso reacendeu, aí eu fui fazer teologia, mas quando eu fiz teologia ainda não sabia muito bem o que ia acontecer, né? Foi quando eu fui surpreendido pelos meus pastores, né, pastor Messias e pastor Matias, com um convite para sucedê-los, né, no ministério na igreja. Aquilo foi surpreendente. Quer dizer que a primeira responsabilidade já foi essa, já entrar como o responsável pela igreja. Exatamente. Mas assim, eu me preparei, teve um ciclo de preparação, né, de mais 4 anos, né, onde eu passei por várias etapas antes de assumir definitivamente a liderança da igreja, mas com isso se concretizou. Então eu sou um profissional, né, continuo empresário, exercendo minhas atividades e sou voluntariamente um pastor da igreja, como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele fazia tendas, né, tinha o seu ofício, o seu negócio e ele exercia o ministério. Quando você vai falar para as pessoas, quando você vai receber as pessoas aos domingos na igreja, que chega a ter mais de 500 pessoas ali?
Não, atualmente a nossa comunidade são mais de 4.000 pessoas. Nos domingos? Nos domingos nós temos 5 cultos por domingos, né, que se alternam. Não, mas Cada um, por exemplo, no espaço tem umas 1.100 pessoas, Nossa, 1.000 pessoas. É muita gente. É bastante São gente. pessoas diferentes que esperam o quê? Quando você vai se preparar para falar para aquelas pessoas com necessidades tão diferentes, que hoje o mundo está muito atribulado, com preocupações de família, preocupações de negócios, de trabalho. Como é que você se prepara? Bom, a preparação principal nossa, ela é baseada na Bíblia, né? O nosso foco de pregação é na pessoa de Jesus. E então aí fica muito simples, porque você tem uma centralidade em Cristo e a inspiração na palavra. Você tendo a pessoa de Jesus como inspiração maior, né? A nossa expressão de maior maturidade, de maior exemplo e a pessoa que Ele é como Senhor e Salvador das nossas vidas. E a Bíblia que traz palavras e soluções e inspiração para todas as áreas da vida, aí fica fácil. A gente vai trabalhando ciclos temáticos, né? Por exemplo, esse mês o nosso tema é temperamento. Então nós estamos pegando principais tipos de temperamento. Cada domingo a gente está estudando um temperamento. Olha que coisa legal. Isso tem a ver com a gente, né? Como é que eu sou? Sou mais sanguíneo, sou mais melancólico, né? muito Do próximo. dia a dia. E como é que nós vamos? Nós vamos para a Bíblia para percorrer a Bíblia e ver assim, que personagens têm esse temperamento? O que eu extraio desse personagem? As qualidades, os defeitos, né? E como é que eles foram transformados pela presença de Deus, pela intercessão às vezes de Jesus, né? Por exemplo, o apóstolo Pedro, né? Que é um dos exemplos que nós estudamos. Ele é sanguíneo, né? Então a gente vê ele sempre afoito, sempre à frente, o mais falante, o mais extrovertido. Ao mesmo tempo, foi quem negou Jesus, né? Foi quem fugiu da raia quando a coisa apertou. De um humor um pouco vulnerável, né? E depois a gente vê Jesus de uma maneira assim tão especial, se aproximando dele. Pedro, olha, deixa eu te falar, Satanás quer te cegar, mas eu estou orando por você. Aí depois, quando Jesus, depois da ressurreição, ele chega para Pedro e fala, Pedro, você me ama? Ah, Senhor, eu amo. Ele pergunta por 3 vezes, né? Ele tinha traído 3 vezes, então ele restaura. E quando a gente lê no livro de Atos e entra no livro de Atos Pedro, você vê as mesmas qualidades daquela personalidade forte, mas você vê que os defeitos foram diminuídos e ele segue e exerce um ministério e uma vida muito relevante. Então a vida com o Senhor, ela é de melhoria contínua, né? Ela é de confronto, ela é de alegria, ela é de exortação, ela é de estímulo. O que nós vamos esperar então toda semana? Mais ou menos esses assuntos do dia a dia e a gente vai poder ver transcritos aqui no site. Isso, a temática é variada, porque a Bíblia é o livro da vida real. Então, é o livro que se aplica na vida profissional, na vida como família, como pai, como mãe, como filho, enfim. É o livro que se aplica à sociedade. Nós estamos, por exemplo, no momento de movimentos, né? Tá um fenômeno no Brasil agora, esses movimentos na rua, essa insatisfação com os governantes. O que a Bíblia tem para dizer sobre os governantes? Então a gente pode aplicar e por isso é muito rico, né? Obrigada mais uma vez por estar com a gente no site e pela entrevista. Obrigada. Obrigado, Lenine. Muito sucesso. Deus abençoe demais, muito mesmo. Amém. Amém. Você, sua vida, sua família, aqueles que estão nos vendo, aqueles que vão nos ler. Verdade. Ele vive, posso crer.